Olá, crianças, tudo bom? Nós estamos aqui para a nossa segunda aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre os espaços que formam o nosso município, que são os espaços rural e urbano. Esse conteúdo ele fica no livro 3, mas hoje a gente só vai dar uma introdução. Então você não precisa pegar livro e vamos focar nos slides, tá bom? Vamos lá. Então, o que são espaços rural e urbano? Como eu já falei, esses dois espaços juntos, eles compõem o nosso município, ou os municípios, formam os municípios. Geralmente, o espaço rural é conhecido, é chamado de campo, e o espaço urbano é chamado de cidade, tá? Mas a cidade, na verdade, o município, são os dois juntos. Se eu pedir para vocês me dizerem qual das duas partes da foto representam o nosso município, qual que se parece mais com o nosso município? Com certeza a primeira foto, a foto de cima. Porém, no nosso município, a gente também encontra áreas rurais, em menor quantidade, mas a gente encontra, tá? O nosso município, ele é mais urbanizado, ele tem mais áreas urbanas do que rural, né? E quais as diferenças que a gente vê aqui? Na área urbana, a gente vê muito mais prédios, mais edifícios, né? Mais construções no geral, estradas. A gente não vê aqui, ó, mas a gente imagina que tenha muito mais pessoas, carros, né? Que a gente conhece bem a cidade, a cidade, a parte urbana do nosso município. Então a gente sabe que tem muitos carros, né? Que causam trânsito, engarrafamentos, poluição, consequentemente, não é? Tem mais infraestrutura, tem mais iluminação. Geralmente o campo à noite tem lugares no campo que não tem iluminação, eles precisam acender velas, acender os antigos lampiões, né? Mas na cidade, na área urbana, a iluminação é boa, né? Tem bastante iluminação. Tanto que a gente até conversou na aula de ciências que quase a gente não consegue ver o céu, as estrelas no céu, por conta da iluminação, do exagero de luz, né, que tem, a quantidade de luz. As pessoas do campo veem muito mais as estrelas no céu por essa quantidade de iluminação ser menor, né? E dizem até que no campo o céu parece estar mais perto, mas não é. É por isso, é porque a iluminação é menor e a gente vê mais a luz das estrelas. Que mais? Na área urbana tem muito mais pessoas morando e circulando por ali, né? Tem muito mais também profissões ali, ó. Geralmente aqui a gente vê um carro. Esse carro ele está a serviço da agricultura. Quais são as profissões geralmente no campo? Agricultura e pecuária. É o plantio e a criação de animais. Isso em maior quantidade, tá? Tem comércio? Tem, mas em menos quantidade, tá? Às vezes, para encontrar a pessoa sair para ir para um hospital, numa emergência, a pessoa tem que comprar um remédio, geralmente, escolas, geralmente a pessoa tem que se deslocar do campo para ir até a cidade mais próxima e encontrar esses serviços, tá? Enquanto na cidade não, é tudo pertinho, você liga, pede para trazer, né? A vida é diferente. Em compensação, aqui tem mais tranquilidade, você tem muito mais natureza, a gente fica mais próximo à natureza, aos animais, aos bichos, respira o ar, aos animais, às plantas, respira o ar puro, tem outras vantagens e outras características diferentes, né, que diferenciam esse espaço rural do espaço urbano, tá? E não só o nosso município, mas existem todos os municípios,
são assim. Agora, alguns municípios têm mais área rural do que urbana, não é o caso do nosso. Tá? Olha aqui o Brasil, vamos ver o Brasil? O Brasil, total, na totalidade, a maior parte do Brasil, 85%, é de área urbana, tá? De pessoas que vivem na área urbana, 85%. Então, a gente conclui que 15% apenas vive na área rural, tá? A maior região com área urbana, né? A maior região urbanizada é a nossa, região sudeste, onde ficam as metrópoles Rio e São Paulo. E a região menos urbanizada, que tem mais áreas rurais ou espaços rurais, é a Nordeste. Tá? Tem mais campo do que cidade. Mas será que sempre foi assim? Sempre a urbanização, a área urbana prevaleceu, predominou no nosso país? Não. Lembra que no início da civilização, a prática que eles tinham, que eles começaram, que eles iniciaram foi com a agricultura? E não é com a agricultura que... Não é a agricultura não é a atividade que predomina no campo? Então, no início eram poucas pessoas, eles viviam como... o espaço deles era como no espaço rural que a gente vê hoje. Era plantio, poucas casas, as casas afastadas umas das outras, não havia tanta poluição, não tinha transporte, né? Luz também não tinha. Então, a urbanização ela foi acontecendo aos poucos, com a chegada das pessoas, dos portugueses, começaram a se instalar, os portugueses começaram a descobrir outros continentes, a urbanizar, né? No caso do Brasil, chegaram aqui, urbanizaram também, começaram a vir pessoas também de outros lugares que não só Portugal, e aí foi crescendo a nossa população e a nossa urbanização. Tá? Aqui a gente vê um gráfico, olha aqui começa 1940. A cada 10 anos, olha quanto que a população urbana cresceu. Olha como era pouquinho, ó. O que prevalecia era a população rural, as atividades rurais, de agricultura, de pecuária. E a urbanização ela foi ganhando espaço ao longo dos anos. A explosão da urbanização ela se deu com a chegada, com a Revolução Industrial, a chegada das indústrias, a criação das indústrias. Porque antes as pessoas trabalhavam apenas plantando, cuidando de animais, como a gente já falou. E depois produziam, né, faziam os seus produtos, mas eram manuais, era produção manual, sapato era manual, tudo era manual. Depois veio a indústria, e aí as pessoas precisava de mão de obra nas indústrias, as indústrias elas fabricam em grande quantidade, né? E aí foi diminuindo o trabalho, a atividade, as pessoas que trabalhavam no campo e aumentando as pessoas que começaram a ir trabalhar nas indústrias ou para a cidade, né? E olha aqui, 2010 como é que já estava? Já estávamos com 84% de população urbana e só com 16% de população rural. Então, hoje, a gente teve apenas uma introdução. Na próxima aula, a gente vai ver mais a fundo, tá? E vamos fazer uma atividade agora. Essa atividade vocês têm que fazer no caderno de vocês. Cabeçalho, data, tudo direitinho. Vocês vão copiar as tabelas que estão nas próximas pranchas, eu vou mostrar para vocês, tá bom? E vão colocar mais ou menos, marcando os espaços rural e urbano, de acordo com a quantidade de elementos que eles têm. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é, tá? E depois dessa tabela, vocês vão fazer 2 desenhos. Um para representar o espaço rural e outro para representar o espaço urbano. Olha as tabelas como são. Olha aqui, ó. Aqui são os elementos da paisagem.
tá? Ou da vida social, espaço rural, espaço urbano. Você vai botar o mais para o espaço que tem mais desses elementos e menos para o espaço que tem menos desses elementos. Então, olha aqui. Espaços naturais. Qual que tem? O espaço rural ou o espaço urbano que tem mais espaços naturais? Você vai botar. Se for o espaço urbano, você vai botar mais para o espaço urbano e menos para o rural. Se for o espaço rural que tem mais, eu vou botar mais para o rural e menos para o urbano. Entendeu? Vegetação. Qual que tem mais, qual que tem menos. Fauna. Pode ser animais domésticos ou silvestres. Qual que tem mais, qual que tem menos. Gente, pessoas. Qual que tem mais, qual que tem menos. Edificações. Infraestruturas, estradas, iluminações, escolas. Número de profissões, tá? Quantidade de profissões, de possibilidades de trabalho. Próxima. Aqui continua a nossa tabela, tá? Diversidade de tipos de pessoas, ou seja, diferentes tipos de pessoas, tá? De tipos em gostos, em culturas também e nacionalidades também. Qual que tem mais tipos de pessoas diferentes vivendo nesses espaços, rural ou urbano? Diversidade de práticas culturais e de lazer. Tem mais coisa para fazer? Teatro, cinema, rural ou urbano. Tipos de bens produzidos, de produtos. Qual o espaço que produz mais coisas diferentes? Espaço rural ou espaço urbano? E qual dos dois tem a quantidade de bens maior produzida? O rural ou o urbano? Qual que produz em maior quantidade? E aqui, qual que produz os tipos de mais diferentes tipos? Tá? Maior quantidade de produtos diferentes. Tá bom? Vocês vão copiar no caderno, vão marcar e o gabarito vai depois. Ok? Simples, e a gente se fala na próxima aula com o mesmo tema que eu volto aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima.